Cara, eu ainda fico arrepiado quando lembro dessa história. Aconteceu numa segunda-feira à noite, quando eu estava voltando da casa de um amigo que mora numa região rural. Tinha ido lá ajudar ele com uma mudança e acabei saindo tarde de lá. Era umas 10 da noite quando peguei a estrada para voltar para a cidade. Normalmente eu volto pela estrada principal, que é asfaltada e tem iluminação, mas demora uns 40 minutos. Só que naquela noite eu estava cansado de tanto carregar móvel e com pressa de chegar em casa para tomar um banho. Daí lembrei que tem uma estrada de boiada que corta caminho e economiza uns 15 minutos da viagem. A estrada de boiada é uma estrada de terra que os fazendeiros usam para levar o gado de um pasto para o outro. É bem larga e sempre bem conservada porque passa caminhão pesado por lá. Já tinha passado algumas vezes e sabia que era segura. Então, resolvi ir por ali mesmo. Entrei na estrada e comecei a dirigir devagar, porque mesmo sendo bem conservada, ainda tinha algumas pedras soltas. Era uma noite bem silenciosa, só ouvia o barulho do motor do carro e alguns grilos cantando. Dos dois lados tinha pasto com cerca de arame, bem típico da região. Tinha dirigido uns 10 minutos quando cheguei numa parte onde a estrada era dividida por uma cerca no meio. Era como se tivesse dois caminhos paralelos separados por uma cerca de arame. Pela esquerda era o caminho que eu sempre pegava. Pela direita tinha outro caminho igual, mas que ia para outro lado. Estava dirigindo normal pelo lado esquerdo quando comecei a ouvir uma voz do outro lado da cerca. No começo, pensei que fosse alguém mexendo com gado ou fazendo algum serviço de fazenda, mesmo sendo meio tarde para isso. Mas aí prestei atenção melhor e percebi que a voz estava chamando meu nome. Era uma voz de mulher, bem suave e carinhosa, repetindo meu nome várias vezes. Diminuí a velocidade para escutar melhor e senti meu coração acelerar quando reconheci a voz. Era a voz da minha mãe. Só que minha mãe tinha morrido há 2 anos num acidente de carro. Senti um frio na barriga e parei o carro no meio da estrada. A voz continuava chamando meu nome do outro lado da cerca, com aquele tom carinhoso que eu conhecia tão bem. Filho, vem aqui só um pouquinho. Tô com saudade de você. Era exatamente a voz da minha mãe, o jeito que ela falava, as palavras que ela sempre usava. Por um momento, pensei que talvez fosse alguma parente que tinha voz parecida, ou alguém tentando fazer uma brincadeira de mau gosto. Mas no fundo, eu sabia que aquela era a voz da minha mãe mesmo. Senti uma vontade muito forte de ir até a cerca para ver o que estava acontecendo. Era como se alguma coisa estivesse me puxando para lá, me obrigando a ir. Saí do carro e comecei a andar na direção da cerca. A voz ficou mais forte e mais próxima. Vem, filho, vem conversar um pouquinho com a mamãe. Tenho tanta saudade de você. Eu sentia lágrimas descendo pelo rosto. Era muito emocionante ouvir a voz da minha mãe de novo. Quando cheguei perto da cerca, a voz estava bem ali do outro lado. Mas estava muito escuro e eu não conseguia ver nada. Só ouvia a voz familiar me chamando com carinho. Cheguei bem perto dos arames da cerca tentando enxergar alguma coisa. Foi aí que vi dedos saindo por entre os arames da cerca. Dedos de uma mão que estava tentando me alcançar do outro lado. No primeiro momento fiquei feliz. Pensei que realmente era minha mãe tentando me tocar. Mas quando olhei melhor, vi que tinha alguma coisa muito errada com aqueles dedos. Eles tinham pelos finos, como se fossem de um animal. E as unhas eram muito compridas e pontudas, mais parecidas com garras do que com unhas humanas. Nessa hora senti um cheiro muito forte no ar. Era um cheiro estranho, meio doce, mas enjoativo. Era como o cheiro de vela derretida misturado com leite azedo. Um cheiro que dava ânsia só de sentir. A voz continuava chamando meu nome, ainda com o tom carinhoso da minha mãe. Mas agora eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Aqueles dedos com pelos e garras não eram da minha mãe. E aquele cheiro horrível também não.
Saí correndo de volta para o carro, com o coração disparando e as pernas tremendo. A voz ficou mais alta e mais desesperada, como se estivesse brava por eu ter ido embora. Filho, não vai embora, fica aqui comigo. Mas o tom já não era mais carinhoso, era um tom meio irritado. Entrei no carro e acelerei o máximo que dava naquela estrada de terra. Não parei nem diminuí a velocidade até chegar na estrada asfaltada. O tempo todo ouvia a voz gritando meu nome atrás de mim, cada vez mais distante. Quando cheguei em casa, estava suando frio e tremendo. Tomei um banho bem quente e tentei esquecer o que tinha acontecido. Mas desde aquela noite, eu nunca mais consegui ouvir a voz da minha mãe nas lembranças, sem me lembrar daqueles dedos com pelos e garras. Nunca mais passei por aquela estrada de boiada, e sempre que alguém fala da minha mãe, eu sinto aquele cheiro de vela e leite azedo. Não sei o que era aquela coisa que imitava a voz dela, mas tenho certeza de que não era nada bom. Olha, essa história é tão estranha que às vezes eu mesmo fico pensando se foi real ou se foi algum tipo de sonho muito vivido. Mas eu sei que aconteceu porque tenho provas do que rolou naquela noite. Era uma quarta-feira e eu tinha ido resolver umas coisas numa cidade pequena aqui da região. Tinha que assinar uns papéis num cartório e fazer umas compras que só tinham lá. Acabei demorando mais do que esperava. E quando saí de lá, já estava escurecendo. A volta para casa pela estrada principal demora quase 1h30 e eu estava cansado e com pressa de chegar. Daí lembrei de um atalho que tem por ali, uma estradinha que passa por entre umas plantações e corta bastante tempo da viagem. Todo mundo da região conhece essa estradinha. É bem simples, você entra por ela e vai sempre reto até chegar no asfalto do outro lado. Já tinha passado por lá várias vezes e nunca teve problema nenhum. É uma estrada de terra batida e estreita que passa no meio de uma área rural com bastante plantação dos dois lados. Quando cheguei na entrada da estradinha, já estava bem escuro. Liguei o farol alto do carro e entrei. A estrada estava como sempre, reta, com plantação de milho dos dois lados. Comecei a dirigir devagar porque algumas partes tinham buraco e eu não queria danificar o carro. Estava tudo normal, dirigindo reto como sempre fazia, quando de repente percebi que a estrada tinha feito uma curva para a esquerda. Achei estranho porque eu conhecia bem aquele caminho e sabia que ele era reto do começo ao fim. Pensei, deve ter alguma obra nova ou desvio que eu não sabia. Mas aí comecei a ficar preocupado porque continuei dirigindo e a estrada continuava curvando para a esquerda. Não era mais o caminho que eu conhecia. Pensei em dar a ré e voltar, mas quando olhei pelo retrovisor, não consegui ver a estrada por onde tinha vindo. Estava tudo escuro atrás de mim. Resolvi continuar porque achei que talvez fosse só uma mudança no trajeto e que logo ia dar no asfalto mesmo assim. Mas a coisa ficou mais estranha ainda. As árvores dos dois lados da estrada começaram a ficar mais fechadas, como se estivessem se juntando por cima da estrada, formando um túnel. Em poucos minutos, estava dirigindo por baixo de uma espécie de túnel de árvores. Os galhos se entrelaçavam por cima, formando um teto. O mais estranho é que não tinha vento nenhum, mas os galhos se mexiam como se estivessem vivos, se fechando cada vez mais. Foi aí que percebi que todos os sons tinham sumido. Não ouvia mais nada além do motor do meu carro. Nem grilo, nem vento, nem nada. Era um silêncio total, como se eu estivesse dentro de uma bolha. Até o som do motor parecia abafado. Olhei para cima e vi que não conseguia mais ver o céu. As árvores tinham se fechado completamente, formando um teto sólido. E o pior, não tinha mais lua nem estrela nenhuma. Estava escuro demais, muito mais escuro do que deveria estar numa noite normal. Comecei a entrar em pânico quando senti que os pneus do carro estavam afundando. A estrada, que antes era de terra batida dura, agora estava mole, como se fosse barro ou areia.
O carro estava ficando pesado para dirigir e começou a balançar de um lado para o outro. O mais assustador de tudo é que senti como se o chão estivesse respirando embaixo do carro. Era uma sensação estranha, como se a terra subisse e descesse devagar, como se fosse o peito de alguém respirando. Os pneus afundavam e subiam seguindo esse movimento. Tentei acelerar para sair dali, mas o carro só afundava mais. As rodas giravam, mas não conseguiam fazer força na terra mole. Comecei a suar frio e meu coração disparou. Senti que estava numa situação muito perigosa e que precisava sair dali a qualquer custo. Consegui dar a ré e sair da parte mais mole da estrada. Acelerei de volta na direção que tinha vindo, sem me importar com buracos ou pedras. Só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Dirigi por uns 10 minutos de ré, até que finalmente vi a luz da lua de novo. As árvores foram se abrindo e o silêncio foi sumindo. Voltei a ouvir os sons normais da noite. Quando cheguei no lugar onde achava que era a entrada da estradinha, não tinha nada lá, só mato alto e fechado. A entrada que eu tinha usado para entrar simplesmente não existia mais. Era como se nunca tivesse tido estrada nenhuma ali. Fiquei parado no carro por uns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Olhei para todos os lados procurando a entrada da estradinha, mas só via mato e cerca de arame. Foi aí que vi uma coisa que me deixou ainda mais assustado. No meio do mato tinha um espantalho virado de costas para a estrada. Eu conhecia bem aquela área e tinha certeza absoluta de que nunca tinha tido espantalho nenhum ali. E o mais estranho é que ele estava virado de costas, como se não quisesse mostrar o rosto. Saí dali acelerando e fui para casa pela estrada principal mesmo, sem me importar com o tempo que ia demorar. Quando cheguei em casa, o carro estava todo sujo de uma lama escura e grudenta que eu nunca tinha visto na vida. Até hoje, quando passo por aquela região, eu olho para ver se encontro a entrada daquela estradinha, mas nunca mais vi. Só tem o mato fechado e o espantalho de costas, que continua lá até hoje. Pessoal, antes de continuar com a próxima história, se vocês estão gostando desses relatos, dá uma força aqui para o canal, deixando seu like. E se ainda não se inscreveram, aproveita e aperta o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, vamos para a próxima história que vai deixar vocês ainda mais arrepiados. Cara, eu nem sei como explicar direito o que aconteceu comigo naquela noite. Até hoje, quando lembro, fico com um negócio estranho no estômago. Era uma sexta-feira e eu tinha ido numa festa de formatura na cidade vizinha. O pessoal da minha turma da faculdade tinha se formado e fizeram uma festa numa chácara bem legal por lá. Rolou música ao vivo, churrasco, cerveja, aquela festa boa que você fica até tarde. Só que eu fui de moto porque não queria depender de carona de ninguém para voltar. Minha moto é uma Honda antiga, mas confiável, sempre me levou e trouxe sem problema. Quando deu umas 2 da manhã, eu vi que já estava na hora de voltar para casa, porque no sábado eu tinha que trabalhar cedo. Saí da festa meio cansado, mas ainda de boa para dirigir. Não tinha bebido quase nada, porque estava de moto mesmo. O caminho de volta normalmente eu faço pela rodovia principal, que é asfaltada e tem iluminação, mas demora uns 50 minutos. Só que naquela madrugada eu estava com preguiça de fazer o caminho longo. Daí lembrei de uma estrada de chão batido que corta caminho e economiza uns 20 minutos da viagem. É uma estrada que passa por entre umas fazendas e sítios, meio afastada. Mas eu já tinha passado por lá algumas vezes durante o dia. Pensei, vou por ali mesmo, chego mais rápido em casa. A estrada é bem estreita, só cabe um carro e não tem iluminação nenhuma. Só o farol da moto mesmo para iluminar o caminho. Dos dois lados tem cerca de arame e pasto, com algumas árvores grandes espalhadas. É bem silencioso por lá, só se ouve o barulho do motor da moto.
Estava dirigindo devagar porque a estrada tinha alguns buracos e pedras soltas. Não queria furar o pneu ou derrubar a moto num buraco. O farol iluminava uns 20 metros na frente, então dava para ver o caminho direitinho. Tinha andado uns 15 minutos quando vi alguma coisa se mexendo na beirada da estrada. Pensei que fosse um animal qualquer, sei lá, uma vaca que tinha fugido do pasto ou um cachorro vira-lata. Diminuí um pouco a velocidade e fiquei prestando atenção. Foi aí que a coisa saiu de trás de uma árvore e começou a atravessar a estrada bem na minha frente. Primeiro, eu pensei que era um cachorro grande mesmo. Era do tamanho de um vira-lata grande, meio escuro, andando de 4 patas como qualquer bicho normal. Buzinei para ele sair da frente e diminuí mais ainda a velocidade. Mas o bicho parou bem no meio da estrada e ficou me olhando. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. O animal se levantou. Não como quando um cachorro senta nas patas traseiras, mas se levantou mesmo, ficou em pé como gente. Só que tinha alguma coisa muito errada na postura dele. Estava todo contorcido, como se os ossos não estivessem no lugar certo. Os braços pendurados de um jeito estranho, a cabeça meio torta para o lado. Senti um arrepio que subiu da barriga até o pescoço. Aquilo não era normal, não era natural. Nenhum animal fica em pé daquele jeito. Acelerei a moto para passar por ele o mais rápido possível. Não queria ficar nem mais um segundo perto daquela coisa. Quando passei do lado dele, aconteceu uma coisa que me deixou em pânico total. Mesmo usando o capacete fechado, senti um bafo quente batendo na minha nuca. Era como se alguém tivesse respirado bem forte atrás de mim, quente e úmido. Mas isso era impossível, porque eu estava com o capacete e andando de moto. Acelerei ao máximo que a moto permitia naquela estrada de terra. Senti que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali e só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Não olhei para trás nenhuma vez, só acelerei até chegar na rodovia asfaltada. Quando cheguei na estrada principal, parei a moto no acostamento para me acalmar um pouco. Estava suando frio embaixo do capacete e com o coração disparado. Tirei o capacete para respirar melhor e foi aí que comecei a sentir enjoo. O enjoo foi aumentando e não consegui segurar. Vomitei ali mesmo na beirada da estrada. Foi uma sensação horrível, como se tivesse comido alguma coisa estragada. Vomitei umas 3 vezes até conseguir parar. Coloquei o capacete de volta e segui para casa devagar, ainda meio enjoado. Quando cheguei, estacionei a moto na garagem e fui direto tomar um banho. Estava me sentindo sujo, como se tivesse encostado em alguma coisa nojenta. No dia seguinte, quando fui pegar a moto para ir trabalhar, vi uma coisa que me deixou ainda mais assustado. O banco da moto estava todo arranhado. Não eram arranhões normais, eram marcas em espiral, como se alguém tivesse feito de propósito com as unhas. O banco era de couro sintético, bem resistente, e nunca tinha tido nenhum arranhão. As marcas eram fundas, como se tivessem sido feitas com algo bem afiado. E o mais estranho é que estavam em espiral perfeita, como se fosse um desenho. Levei a moto num mecânico conhecido meu para ver se ele sabia explicar como aquilo tinha acontecido. Ele olhou as marcas e ficou sem entender também. Falou que nunca tinha visto arranhão igual, que parecia ter sido feito de propósito. Tive que trocar o banco da moto porque as marcas não saíam de jeito nenhum. E desde aquele dia nunca mais peguei aquela estrada de chão batido, mesmo que demore mais tempo pela rodovia principal. O que mais me deixa inquieto é que até hoje eu não faço ideia do que era aquela coisa que vi. Não era cachorro, não era nenhum animal normal. E como diabos ele conseguiu arranhar o banco da minha moto se eu estava andando? E de onde veio aquele bafo quente na minha nuca, mesmo eu usando o capacete fechado? Cara, essa história é bem doida. Até hoje eu não consigo explicar direito o que aconteceu. Foi numa noite de lua cheia, uma dessas que fica clarinho até, sabe?
Eu estava voltando da casa da minha namorada, que mora do outro lado da cidade. Tinha ficado lá vendo filme com ela e quando vi, já era quase meia-noite. Normalmente eu volto de ônibus, mas naquela hora não tinha mais linha passando. Pensei em chamar um táxi, mas estava meio sem grana no final do mês. A pé pela rua principal ia demorar mais de 1 hora, mas eu conhecia um atalho por umas ruas menores que cortava bastante tempo. O atalho passa por uma rua bem estreita, dessas antigas que tem casa de um lado e terreno baldio do outro. É uma rua que não tem muito movimento, principalmente à noite, mas é iluminada e segura. Já tinha passado por lá várias vezes e nunca aconteceu nada. Naquela noite, a lua estava mesmo muito forte, iluminava tudo como se fosse um holofote natural. Estava até bonito, dava para ver tudo clarinho, sem precisar nem de iluminação pública. A lua ficava bem atrás de mim enquanto eu caminhava, então minha sombra ia na minha frente, no chão, como é normal. Comecei a andar tranquilo, até estava curtindo a caminhada. A noite estava fresquinha, sem vento, bem silenciosa. Só se ouvia o barulho dos meus passos no asfalto e alguns grilos cantando nos terrenos. Tinha andado uns 10 minutos quando comecei a prestar atenção na minha sombra no chão. Ela ia na minha frente, bem definida por causa da lua forte. Mas aí comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Além da minha sombra, que ia na frente como devia ser, tinha uma outra sombra vindo na minha direção. Era como se houvesse uma pessoa caminhando na minha direção, só que eu não via ninguém. A rua estava completamente vazia. No início pensei que fosse impressão minha, algum truque da luz ou reflexo de alguma coisa. Mas a sombra continuava lá, caminhando contra a direção da luz da lua. Isso não fazia sentido nenhum. Se a lua estava atrás de mim, todas as sombras deviam ir na mesma direção da minha. Parei de andar para ver melhor o que estava acontecendo. Minha sombra parou também, mas a outra sombra continuou caminhando na minha direção. Era uma sombra de pessoa mesmo. Dava para ver a forma da cabeça, dos braços, das pernas, tudo bem definido. Comecei a ficar nervoso e olhei para todos os lados procurando de onde poderia estar vindo aquela sombra. Olhei para frente, para trás, para os lados, até para cima. Não tinha ninguém, nada que pudesse estar fazendo sombra. A sombra misteriosa continuou se aproximando até que passou exatamente por cima da minha sombra no chão. Foi nessa hora que aconteceu a coisa mais estranha. Senti um frio terrível, como se tivesse entrado numa geladeira. O frio foi tão intenso que meu nariz começou a sangrar na hora. Fiquei desesperado, com o nariz sangrando e sentindo aquele frio que parecia entrar até nos ossos. Tirei a camiseta e encostei no nariz para estancar o sangue. Demorou uns 5 minutos até parar de sangrar. Quando finalmente parou, olhei para o chão de novo. A sombra estranha tinha sumido. Só tinha a minha sombra ali normal, indo na direção certa conforme a luz da lua. Saí correndo dali e não parei até chegar em casa. Quando cheguei, estava com a camiseta toda suja de sangue e minha mãe ficou preocupada. Falei que tinha batido o nariz, não quis contar o resto porque sabia que ela ia achar que eu estava inventando. Mas desde aquele dia, cara, minha sombra está diferente. Não sei explicar direito como, mas ela está mais escura que antes, mais grossa. E às vezes eu tenho a impressão de que ela não me segue, mas sim me guia. É uma sensação estranha. Às vezes estou andando na rua e sinto que minha sombra quer que eu vá para uma direção diferente da que eu estava indo. É como se ela tivesse vida própria e soubesse de alguma coisa que eu não sei. Já tentei prestar atenção em outras pessoas para ver se as sombras delas são normais. E são. Só a minha que está estranha. Às vezes, quando estou parado embaixo de uma luz, minha sombra se mexe um pouquinho mesmo quando eu estou parado. É bem sutil, mas eu percebo. O mais estranho é que desde aquela noite eu nunca mais me perdi. Não importa onde eu esteja, sempre sei exatamente qual caminho tomar para chegar onde quero.
É como se minha sombra soubesse de todos os atalhos, de todos os caminhos, e me guiasse até lá. Não sei se isso é bom ou ruim. Por um lado, é útil nunca se perder. Por outro lado, me deixa com medo de não estar no controle da situação. E se um dia minha sombra resolver me levar para algum lugar que eu não quero ir? Olha, eu sempre fui meio corajoso para essas coisas, sabe? Nunca tive medo de andar sozinho à noite, de pegar atalho por lugar escuro, essas coisas. Mas depois do que aconteceu naquela noite, eu mudei completamente. Era uma quinta-feira e eu tinha ido visitar minha tia, que mora numa cidade pequena aqui da região. Passei o dia lá, ajudando ela com umas coisas da casa, e quando vi já estava escurecendo. Minha tia insistiu para eu ficar para jantar. Daí acabei saindo de lá só umas 8 da noite. O problema é que a cidade dela é pequena. Não tem ônibus direto para onde eu moro. Teria que pegar um ônibus até a cidade vizinha e depois outro até a minha cidade. E aí já ia dar umas 11 da noite. Como eu tinha que trabalhar cedo no dia seguinte, resolvi voltar andando mesmo. A distância não é tanta, uns 8 quilômetros, mas pela estrada principal demora quase 2 horas caminhando. Só que eu conhecia um atalho que corta bastante tempo. Tem um pasto grande que dá para atravessar e sai direto na minha cidade. Já tinha passado por lá várias vezes durante o dia e sabia que era tranquilo. O pasto é bem grande, uns 2 quilômetros de extensão, todo cercado de arame. Tem uma porteirinha que geralmente fica aberta porque o pessoal usa para passar mesmo. É tudo plano, só tem umas árvores espalhadas aqui e ali. Durante o dia é até bonito, mas à noite fica bem escuro. Quando cheguei na entrada do pasto, o sol já tinha se posto completamente e a lua estava começando a aparecer. Não iluminava muito, mas dava para ver o caminho. Entrei pela porteirinha e comecei a atravessar. O capim estava seco, fazia barulho quando eu pisava. Não tinha gado no pasto naquela época, então estava bem silencioso. Só ouvia o som dos meus passos e o vento balançando as árvores. Tinha andado uns 15 minutos quando comecei a ouvir um barulho estranho. Era um som meio molhado, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada e úmida pelo chão. No início, pensei que fosse algum animal, sei lá, uma vaca que tinha ficado para trás ou um porco fugido de algum sítio. Mas o barulho estava vindo na minha direção. Parei para escutar melhor e percebi que era como se alguma coisa estivesse se rastejando pelo capim seco, vindo direto para onde eu estava. E não era um barulho normal de animal, era diferente, mais pesado, mais molhado. Tentei ver o que era, mas estava muito escuro. A lua mal iluminava e eu só conseguia distinguir vultos. Resolvi acelerar o passo para sair dali logo. Mas o barulho ficou mais forte, como se a coisa tivesse acelerado também. Foi aí que comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Era um cheiro meio adocicado, mas ruim, como carne estragada misturada com algo doce. O cheiro ficou mais forte conforme o barulho se aproximava. Entrei em pânico e comecei a correr. Mas o pasto estava irregular, cheio de buraco e pedra. Acabei tropeçando numa depressão no chão e caí de cara no capim seco. Quando levantei, o barulho estava muito perto, talvez uns 10 metros de distância. Foi aí que vi. Era difícil distinguir na escuridão, mas dava para perceber que não era um animal normal. Era como se fosse uma massa escura, meio disforme, que se arrastava pelo chão deixando um rastro molhado. Não conseguia ver direito o que era, mas tinha certeza de que não era nada natural. O cheiro ficou insuportável e eu comecei a sentir enjoo. Tentei me levantar para correr, mas a coisa sussurrou alguma coisa. Uma voz baixa, rouca, que disse: "Você não devia ter vindo por aqui." Gelei na hora. A voz era claramente humana, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa errada nela. Era como se viesse de dentro da água, abafada e distorcida.
Consegui me levantar e saí correndo, desesperado, na direção da cerca do outro lado do pasto. Corri tropeçando, caindo, levantando, sem olhar para trás nenhuma vez. Só parei quando cheguei na cerca e consegui pular para outro lado. Quando finalmente cheguei em casa, estava todo sujo de terra e capim. Tomei um banho bem quente e tentei esquecer o que tinha acontecido. Mas a perna que tinha batido no chão quando caí ficou roxa e inchada. Pensei que fosse só uma pancada normal e que ia sarar em alguns dias. Só que não sarou. Faz uns 4 meses que isso aconteceu e a marca na minha perna continua lá. É como se fosse uma mancha escura na pele que nunca cicatriza direito. Já fui no médico, passei pomada, tomei remédio, mas não adianta nada. O pior é que às vezes, principalmente à noite, a marca fica quente e eu sinto como se alguma coisa estivesse se mexendo embaixo da pele. É uma sensação horrível, como se tivesse algo vivo ali dentro. Nunca mais passei por aquele pasto e sempre que alguém fala de pegar atalho por lá, eu aviso para não ir. Não sei o que era aquela coisa que eu encontrei, mas tenho certeza de que não era deste mundo. Cara, essa história me deixa arrepiado até hoje. Aconteceu numa madrugada de sábado para domingo. Eu tinha saído com uns amigos e a gente foi num bar que fica meio afastado do centro. Bebemos umas cervejas, jogamos sinuca, foi uma noite legal. Só que quando deu umas 2 da manhã, o pessoal começou a ir embora e eu também resolvi voltar para casa. O problema é que eu tinha ido de carona com um amigo e ele foi embora mais cedo com a namorada. Daí, fiquei sem transporte. Pensei em chamar um táxi, mas estava sem dinheiro suficiente. A casa dos meus pais fica numa distância que dá para ir andando, mas pela rua principal demora quase 1 hora. Foi aí que lembrei de um atalho que tem por ali. É uma estradinha pequena que passa entre uns canaviais e corta uns 20 minutos da caminhada. Já tinha passado por lá algumas vezes durante o dia, quando ia de bicicleta, e sabia que era seguro. Pensei, vou por ali mesmo, chego logo em casa. A estradinha é bem estreita, só cabe uma pessoa mesmo, e não tem iluminação. É cercada de canavial dos 2 lados, aqueles pés de cana bem altos que fazem barulho quando o vento bate. Naquela noite estava bem silencioso, sem vento nenhum. Comecei a andar devagar porque estava meio escuro e eu não queria tropeçar em algum buraco. Estava usando o celular como lanterna, mas a bateria estava fraca, então tentava economizar. O chão era de terra batida, meio irregular. Tinha andado uns 5 minutos quando comecei a perceber uma coisa estranha. Cada passo que eu dava, ouvia outro passo logo atrás. No mesmo ritmo, na mesma intensidade. Pensei, deve ser eco, sei lá, o som batendo nas canas. Mas aí resolvi fazer um teste. Parei de andar de repente para ver o que acontecia. E cara, o outro passo parou também. Exatamente no mesmo momento. Fiquei parado uns segundos, escutando. Mas só ouvia o silêncio. Voltei a andar e pronto. Lá estava o som de novo. Passo sempre atrás de mim, sempre no mesmo ritmo. Comecei a ficar nervoso e acelerei um pouco o passo. O outro som acelerou também. Quando eu andava devagar, ele andava devagar. Quando eu acelerava, ele acelerava. Resolvi fazer outro teste. Parei de novo, bem de repente. O som parou também, mas dessa vez eu percebi que não foi exatamente junto comigo. Foi meio segundo depois, como se quem estivesse atrás tivesse demorado um pouquinho para perceber que eu tinha parado. Isso me deixou com muito medo. Virei para trás e acendi a lanterna do celular para ver se tinha alguém ali. Não tinha ninguém. A estradinha estava vazia, só eu e o canavial dos 2 lados. Mas eu tinha certeza absoluta de que estava ouvindo passos atrás de mim. Resolvi acelerar o passo e sair dali o mais rápido possível. Comecei a andar bem rápido, quase correndo, e aí a coisa ficou pior ainda. Senti o chão vibrar embaixo dos meus pés, como se alguém estivesse correndo atrás de mim, só que correndo mais rápido do que eu.
Entrei em pânico total e disparei a correr. Corri o mais rápido que consegui, tropeçando em buraco, ralando o braço nas canas, mas sem parar. O tempo todo sentia que tinha alguém correndo atrás de mim, cada vez mais perto. Não tive coragem de olhar para trás nenhuma vez. Corri até sair da estradinha e chegar na rua asfaltada. Só parei quando cheguei embaixo de um poste de luz. Fiquei uns minutos parado ali, ofegando, tentando me acalmar. Olhei para trás, mas não vi nada, só a escuridão da estradinha. Andei o resto do caminho pelas ruas iluminadas, mesmo demorando mais tempo. Quando cheguei em casa, tomei um banho e fui dormir, tentando esquecer o que tinha acontecido. Mas desde aquele dia, cara, toda vez que ando sozinho na rua, principalmente à noite, eu ouço passos extras. Não importa se é no asfalto, no calçamento, na terra. Sempre tem um par de passos a mais, sempre atrás de mim, sempre no mesmo ritmo que o meu. Já tentei parar para ver se o som para também, e sempre para. Já tentei correr e sempre ouço alguém correndo atrás. Já tentei olhar para trás várias vezes, mas nunca vejo nada. O pior é que agora isso acontece mesmo em lugares cheios de gente. Às vezes, estou andando no centro da cidade com um monte de gente ao redor. E ainda assim, ouço aqueles passos extras. É como se alguém estivesse sempre me seguindo, sempre atrás de mim, mas sem nunca aparecer. Nunca mais peguei atalho por lugar escuro e sempre evito andar sozinho quando posso. Mas os passos continuam ali, todo dia, toda noite. Não sei o que foi que eu trouxe daquela estradinha, mas parece que veio para ficar. Isso aconteceu numa sexta-feira à noite, quando eu estava voltando de uma festa na casa do meu amigo. Era aniversário da namorada dele e a galera toda estava lá. A festa foi legal. Rolou churrasco, música, cerveja, aquela coisa boa de fim de semana. Só que eu não bebo quando dirijo, então estava de boa para voltar para casa. Quando saí de lá já era quase meia-noite. A casa do meu amigo fica meio afastada do centro, numa região que tem bastante sítio e chácara. Normalmente, eu volto pela estrada principal, que é asfaltada e tem iluminação, mas demora uns 40 minutos. Só que naquela noite eu estava cansado e com preguiça de dirigir tanto tempo. Daí lembrei que tem uma estrada de areia que corta caminho entre os sítios. Já tinha passado por lá algumas vezes durante o dia e sabia que dava para economizar uns 20 minutos de viagem. Pensei, vou por ali mesmo. É só seguir reto que chego na cidade. A estrada é bem estreita, só cabe um carro. E é toda de terra batida. Não tem iluminação nenhuma, então o farol do carro era a única luz que tinha. Dos dois lados tem cerca de arame e pasto, com algumas árvores espalhadas. É bem silencioso por lá. Só se ouve o barulho do motor e dos pneus na areia. Estava dirigindo devagar, porque a estrada tinha alguns buracos e eu não queria furar o pneu. O rádio estava tocando baixinho, uma música sertaneja qualquer. E estava tudo normal, até que lá na frente, bem no meio da estrada, eu vi uma pessoa caminhando. Era uma mulher, andando bem devagar, com a cabeça baixa. Ela estava descalça e usava um vestido meio claro. Achei estranho, porque não fazia sentido alguém estar andando por ali àquela hora, principalmente descalço. A estrada não leva a lugar nenhum específico, só corta entre os sítios. Diminuí a velocidade e buzinei de leve para ela sair da frente. Mas ela não se moveu, continuou andando no mesmo ritmo. Pensei que talvez ela não tivesse ouvido, então buzinei um pouco mais forte. Nada. Ela continuou caminhando como se eu não estivesse ali. Quando cheguei mais perto, encostei o carro no acostamento e abaixei o vidro. Gritei, tudo bem? Precisa de carona? Pensei que talvez fosse alguém com problema no carro ou que tinha brigado com o namorado, essas coisas que acontecem. Foi aí que ela parou de andar e virou o rosto na minha direção. Cara, eu nunca vou esquecer o que vi. O rosto dela era pálido demais, tipo papel, e os olhos não estavam onde deviam estar.
Eles estavam nas bochechas, um de cada lado, como se tivessem escorregado para baixo. E onde deviam estar os olhos, tinha só 2 cavidades escuras. Senti um frio na espinha e uma vontade louca de sair correndo dali. Tentei dar a ré, mas o carro não pegou. Tentei ligar de novo, nada. O motor tinha desligado sozinho e não queria pegar de jeito nenhum. Comecei a entrar em pânico e ficava girando a chave, pisando no acelerador, mas nada acontecia. A mulher continuou me olhando com aqueles olhos estranhos por uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, ela virou e continuou andando pela estrada, sumindo na escuridão. Tentei ligar o carro mais umas 5 vezes, até que finalmente o motor pegou. Saí dali acelerando o máximo que dava naquela estrada de areia. Não parei nenhuma vez, até chegar na cidade. Quando cheguei em casa, estacionei o carro e fiquei uns minutos parado, tentando processar o que tinha acontecido. Pensei que talvez fosse impressão minha, que talvez o farol tivesse criado alguma sombra estranha no rosto dela. Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido impressão. No dia seguinte, quando acordei, resolvi dar uma olhada no carro para ver se estava tudo normal. Foi aí que vi uma coisa que me deixou ainda mais assustado. Os 4 pneus estavam cheios de areia por dentro. Não só sujos de areia por fora, que seria normal, mas cheios de areia por dentro mesmo, como se alguém tivesse aberto os pneus e enchido de areia. Tive que levar o carro no borracheiro para trocar os 4 pneus. O cara ficou sem entender como aquilo tinha acontecido. Eu também não sabia explicar. Nunca mais peguei aquela estrada de areia e sempre que passo perto dali de dia, fico olhando para ver se vejo alguém andando por lá. Até hoje, não faço ideia de quem era aquela mulher ou o que ela estava fazendo naquela estrada no meio da madrugada. E principalmente, como diabos meus pneus ficaram cheios de areia por dentro. Eu nem sei por onde começar essa história. Até hoje eu fico meio abalado quando lembro do que aconteceu. Era uma segunda-feira qualquer. Eu estava voltando do trabalho e, como sempre faço, peguei o ônibus até o ponto mais perto de casa. Só que naquele dia, o trânsito estava um inferno, sabe como é? Todo mundo saindo do trabalho na mesma hora. Daí eu desci uns pontos antes porque estava com pressa. Tinha que chegar em casa cedo para ajudar minha irmã com uma mudança. Então, eu estava andando pela rua principal, quando lembrei da ponte velha que tem ali na região. Todo mundo por aqui conhece ela. É uma ponte de madeira meio antiga que passa por cima de um riachinho. O pessoal sempre falava que tinha coisa estranha por lá, que não era lugar de passar sozinho. Essas coisas que a galera mais velha sempre fala, né? Mas eu nunca liguei muito para isso. Pensei, se eu pegar por ali, vou economizar uns 15 minutos de caminhada. A ponte fica meio escondida, tem que entrar por uma trilhinha entre umas árvores grandes. Quando cheguei lá, já estava meio escurecendo. Aquela hora que o céu fica meio roxo, sabe? A ponte em si não é muito grande, uns 20 metros talvez, toda feita de madeira bem velha, algumas tábuas meio podres. Dava para ver que não tinha muita manutenção ali há anos. Comecei a atravessar devagar, porque algumas partes pareciam meio soltas. O riacho embaixo fazia aquele barulho de água correndo, bem gostoso. Estava tudo normal, eu até estava pensando em outras coisas, quando de repente ouvi um grito. Cara, que grito foi aquele? Era um som agudo, desesperado, como se alguém estivesse sentindo uma dor insuportável. Parei na hora e olhei para os lados, procurando de onde estava vindo aquele som. Olhei para baixo, olhei para os matos ao redor, mas não tinha ninguém, nada. Pensei, deve ser algum bicho, sei lá, um gato ou um cachorro machucado. Mas aí o grito veio de novo. E dessa vez eu percebi uma coisa muito estranha. Não conseguia identificar de onde exatamente estava vindo o som. Era como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Ou pior ainda, como se estivesse vindo de dentro da minha própria cabeça.
Comecei a ficar nervoso e resolvi acelerar o passo para sair dali logo. Mas então o grito veio pela terceira vez. Só que dessa vez foi muito pior. O som era tão alto e tão desesperado que senti meu estômago revirar. Era como se alguém estivesse gritando bem no meu ouvido. Foi nessa hora que tentei correr e aí que a coisa ficou feia. A madeira embaixo do meu pé direito fez um barulho seco e rachou. Meu pé afundou na tábua podre e eu perdi o equilíbrio completamente. Por sorte, consegui me segurar na lateral da ponte, mas minha perna ficou presa ali no meio. Tive que me virar como deu para conseguir tirar o pé de dentro daquela madeira toda estilhaçada. Quando finalmente consegui me soltar, meio que me joguei para a margem do riacho e acabei caindo de cara na lama. Fiquei todo sujo, com lama até no cabelo, mas pelo menos estava fora daquela ponte. Corri o resto do caminho até em casa, sem olhar para trás nenhuma vez. Cheguei em casa todo enlameado e minha irmã ficou preocupada, perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu só falei que tinha tropeçado. Não quis contar o resto porque achei que ela ia pensar que eu estava inventando história. Tomei um banho bem quente e tentei esquecer o que tinha acontecido. Até consegui relaxar um pouco e dormir normal naquela noite. Mas desde aquele dia, cara, às vezes eu acordo no meio da madrugada ouvindo aquele mesmo grito. É sempre igual, aquele som agudo e desesperado que me arrepia todo. Só que agora tem uma diferença que me deixa com muito mais medo. O grito chama meu nome. Eu acordo suando frio, com o coração batendo tão forte que dá para ouvir. E fico uns minutos parado na cama tentando entender se foi sonho ou se realmente ouvi alguma coisa. O pior é que isso não acontece toda noite. Então quando eu acho que passou e já estava esquecendo, lá vem de novo. Já faz uns 3 meses que isso aconteceu e nunca mais passei nem perto daquela ponte. Sempre que preciso ir para aquele lado da cidade, dou a volta completa pela rua principal, mesmo que demore mais. E sempre que alguém comenta sobre a ponte ou fala de pegar atalho por lá, eu sinto um negócio estranho no estômago e tento mudar de assunto. O que mais me incomoda é que até hoje eu não faço ideia do que era aquilo. Não tinha ninguém por perto. Não tinha explicação para aquele grito. E por que diabos ele chama meu nome agora? Como é que isso é possível? Cara, eu estava voltando da casa do meu tio numa sexta à noite, quando resolvi pegar o atalho pela trilha de areia batida. Esse atalho fica entre o sítio do seu João e o sítio da Dona Maria. Todo mundo da região conhece. É uma trilhinha estreita que corta uns 20 minutos da caminhada. Então sempre que vou por aqueles lados eu passo por lá. Era lua nova, estava escuro pra caramba. Daqueles escuros que você mal consegue ver a própria mão na frente do rosto. Eu estava usando a lanterna do celular para iluminar o caminho, mas a bateria já estava meio fraca, então tentava economizar. A trilha é toda de areia batida, bem compacta, fácil de andar mesmo no escuro. Tinha andado uns 5 minutos quando comecei a ouvir um barulho atrás de mim. Era como se alguém estivesse correndo, sabe? Passos pesados batendo na areia, bem ritmados, como uma pessoa correndo mesmo. No começo, pensei que fosse algum vizinho indo para o mesmo lado que eu, talvez voltando de alguma festa ou trabalho. Mas aí achei estranho, porque normalmente, quando tem alguém na trilha, a gente se cumprimenta, né? Ainda mais numa região pequena, onde todo mundo se conhece. Diminuí o passo e escutei melhor. Os passos continuavam ali, bem claros. Alguém definitivamente correndo atrás de mim. Parei e virei para trás, acendendo a lanterna do celular. Não tinha ninguém. A trilha estava vazia, só eu ali. Mas o que me chamou a atenção foi que tinha poeira subindo do chão, como se alguém realmente tivesse passado correndo por ali há poucos segundos. Pensei, que estranho, mas resolvi continuar andando. Talvez fosse algum animal, sei lá, um cachorro ou alguma coisa assim. Voltei a andar no meu ritmo normal e pronto.
Os passos voltaram também. Sempre atrás de mim, sempre no mesmo ritmo. Comecei a ficar nervoso e resolvi fazer um teste. Parei de andar de repente para ver o que acontecia. Os passos pararam também, quase que no mesmo momento. Esperei uns segundos em silêncio total. Nada. Voltei a andar e lá estavam os passos de novo, me seguindo. Isso me deixou com medo de verdade. Acelerei o passo tentando me afastar de quem quer que fosse. Mas os passos aceleraram também, continuando sempre atrás de mim. Era como se a pessoa estivesse tentando manter a mesma distância o tempo todo. Resolvi correr para ver se conseguia despistá-la. Saí correndo o mais rápido que conseguia naquela trilha escura, tropeçando em pedra, ralando o braço nos galhos das árvores que ficam dos lados. Mas o som dos passos ficou mais forte ainda, como se quem estivesse me seguindo tivesse começado a correr mais rápido que eu. O barulho era muito estranho, cara. Eram passos pesados mesmo, como de uma pessoa grande, batendo forte na areia. E o pior é que parecia que estava cada vez mais perto de mim. Sentia que em qualquer momento alguém ia me alcançar. Corri uns 200 metros até que não aguentei mais e parei, totalmente sem fôlego. Fiquei parado ali ofegando, com o coração batendo tão forte que dava para ouvir. Os passos pararam também. Virei para trás de novo com a lanterna, mas continuava não tendo ninguém. Só a trilha vazia e mais poeira no ar. Tentei me acalmar e pensar racionalmente no que poderia ser. Talvez fosse eco dos meus próprios passos refletindo em alguma parede ou árvore. Ou talvez algum animal que estava me seguindo, mas sempre se escondia quando eu olhava. Resolvi continuar andando, mas dessa vez prestando mais atenção no som. Os passos voltaram, mas agora eu tinha certeza de que não eram eco dos meus passos. O ritmo era diferente, mais pesado, e sempre meio segundo depois dos meus. Foi andando assim, com medo, mas tentando manter a calma, que aconteceu a coisa mais assustadora. Do nada, senti uma mão empurrar minhas costas com muita força. Foi um empurrão violento, como se alguém tivesse dado uma pancada forte bem no meio das minhas costas. Perdi o equilíbrio completamente e caí de cara no chão. Ralei o joelho, o cotovelo, o queixo, tudo. Levantei rapidamente e virei para trás, acendendo a lanterna e procurando quem tinha me empurrado. Não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Olhei para o chão, procurando pegadas de quem tinha me empurrado. Nada. Só as minhas próprias pegadas na areia. Não tinha marca de pé, de mão, de nada que indicasse que alguém tinha estado ali. E o mais estranho é que não estava ventando nada, então não tinha como ter sido um galho ou algo do tipo que tivesse me atingido. Comecei a entrar em pânico total. Meu joelho estava sangrando, meu cotovelo doía pra caramba, mas o que mais me assustava era não conseguir explicar o que tinha acontecido. Alguém tinha me empurrado com força, isso eu tinha certeza absoluta. Senti a mão nas minhas costas, senti o empurrão, cai por causa disso. Levantei e saí correndo desesperado na direção da saída da trilha. Não me importava mais com buracos ou galhos, só queria sair dali o mais rápido possível. Corri uns 300 metros sem parar, até conseguir avistar as luzes do sítio da Dona Maria. Quando finalmente saí da trilha e cheguei na estrada normal, parei para recuperar o fôlego. Estava suando frio, com o coração disparado e todo ralado da queda. Foi aí que percebi a coisa mais estranha de todas. Estava ouvindo uma respiração ofegante, bem pesada, como de alguém que tinha corrido muito. Mas não era a minha respiração. Era como se tivesse alguém respirando dentro de mim, dentro do meu peito. Sentia o ar entrando e saindo, mas não era o meu ar. Tentei controlar minha própria respiração para ver se parava, mas a outra respiração continuava lá. Era independente da minha, tinha o próprio ritmo. Às vezes, quando eu inspirava, ela expirava. Era como se tivesse duas pessoas respirando no mesmo corpo. Entrei em desespero total e saí correndo até em casa. A respiração estranha continuou durante todo o caminho. Só parou quando cheguei no meu quintal
e acendi a luz da varanda. Entrei em casa, tomei um banho bem quente e passei álcool nos ralados. Tentei me acalmar, mas fico pensando no que tinha acontecido. Alguém me empurrou, isso é fato. Senti a mão nas minhas costas. Mas como é possível não ter deixado pegada nenhuma na areia? E essa respiração dentro de mim? Como é que alguém consegue respirar dentro do meu corpo? Até hoje, quando fico muito nervoso ou cansado, às vezes sinto aquela respiração estranha de novo. É como se alguma coisa tivesse ficado grudada em mim desde aquela noite. Nunca mais passei por aquela trilha, mesmo que tenha que dar a volta completa. E sempre que alguém fala de pegar atalho por lá, eu aviso para não ir. Tem alguma coisa muito errada naquele lugar. Alguma coisa que te segue, que te empurra e que depois fica grudada em você. O pior é que desde aquela noite, às vezes quando estou andando sozinho, mesmo em lugares cheios de gente, sinto que tem alguém atrás de mim. Não ouço passos como naquela noite, mas sinto a presença. É como se alguma coisa tivesse me marcado e agora me acompanha para sempre. Numa segunda-feira à noite, quando resolvi pegar o atalho pela estrada do meio. Essa estrada passa bem no meio de 2 milharais grandes e corta uns 30 minutos da caminhada até minha casa. Todo mundo da região conhece esse caminho. É bem usado durante o dia pelos trabalhadores das fazendas. Tinha ficado na casa do meu irmão, ajudando ele a montar uns móveis novos que chegaram. A esposa dele está grávida e eles estão arrumando o quarto do bebê, então fui lá dar uma força. Acabamos trabalhando até tarde e quando vi, já passava das 10 da noite. Meu irmão ofereceu carona, mas ele mora do lado oposto da cidade e ia dar volta demais para ele. A caminhada pela rua principal até minha casa demora quase 1 hora, mas pela estrada do meio entre os milharais eu chego em casa em uns 20 minutos. É uma estrada de areia bem batida, larga o suficiente para passar carro, que os fazendeiros usam para transportar a colheita. Já tinha passado por lá várias vezes e nunca aconteceu nada. Era noite de lua cheia, então estava bem claro. Dava para ver tudo ao redor sem precisar nem de lanterna. Os pés de milho estavam altos naquela época, uns 2,5 metros de altura, formando como se fossem paredes verdes dos 2 lados da estrada. O vento balançava as folhas, fazendo aquele barulho característico de milharal. Entrei na estrada e comecei a andar no meu ritmo normal. A areia estava seca e fazia barulho quando eu pisava, aquele som de areia fofa que gruda no sapato. Era bem silencioso por ali, só ouvia meus passos e o vento nas plantas. Vez ou outra passava um morcego voando, mas fora isso estava tudo tranquilo. Tinha andado uns 10 minutos quando aconteceu. Estava olhando para o chão, prestando atenção onde pisava porque tinha alguns buracos na estrada, quando ouvi um barulho de algo correndo. Era como se algum animal grande estivesse correndo entre os pés de milho, quebrando os galhos, fazendo barulho. Levantei a cabeça e vi uma coisa cruzando a estrada bem na minha frente. Era algo alto, coberto de pelo, que corria muito rápido. Passou tão rápido que no primeiro momento não consegui ver direito o que era. Pensei que fosse um cachorro grande ou talvez um porco que tinha fugido de algum sítio. Mas aí a coisa parou do outro lado da estrada, bem na beirada do milharal, de costas para mim. Foi quando percebi que não era nenhum animal normal. A silhueta era estranha, muito alta, mais alta que qualquer pessoa normal. E a postura também estava errada. O corpo parecia ser de uma pessoa, tinha a forma humana básica, mas estava todo curvado para frente. A coisa estava apoiada nas mãos no chão, como se fosse um macaco grande, mas mantinha as pernas esticadas como gente. O dorso estava todo coberto de pelo grosso e escuro, dava para ver claramente na luz da lua. Parei de andar na hora e fiquei observando, tentando entender o que estava vendo. A coisa ficou parada por uns segundos, como se estivesse me escutando ou sentindo meu cheiro. Eu estava a uns 15 metros de distância, dava para ver todos os detalhes.
O pelo cobria as costas e os braços. Era bem grosso e escuro, como o pelo de cachorro grande. Os braços eram compridos demais para ser de pessoa normal, e as mãos que apoiavam no chão pareciam ter dedos muito longos. As pernas também eram estranhas, meio arqueadas, como se não fossem feitas para andar em pé. Fiquei parado ali, sem saber se continuava andando ou se voltava para trás. A coisa não tinha me visto ainda, estava de costas. Pensei em fazer barulho para assustar e ela ir embora, ou então em esperar ela entrar no milharal para eu poder passar. Foi aí que ela virou o rosto para mim. Cara, eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eram amarelos, amarelos mesmo, como os olhos de um gato no escuro, só que muito maiores. Brilhavam na lua como se tivessem luz própria. O rosto era uma mistura estranha de pessoa com bicho. Tinha traços humanos, mas ao mesmo tempo selvagens. Quando nossos olhos se encontraram, senti um frio na barriga que subiu até a garganta. A coisa me olhou por uns segundos que pareceram uma eternidade. Não era um olhar de animal normal, era inteligente, como se estivesse me estudando, me analisando. Comecei a andar para trás devagar, sem tirar os olhos da criatura. Ela continuou me olhando, mas não se mexeu. Pensei que talvez se eu recuasse devagar, ela não ia me seguir. Mas quando dei uns 3 passos para trás, ela começou a se levantar. Não se levantou como uma pessoa normal. Foi se desenrolando devagar, como se estivesse se esticando. Primeiro tirou as mãos do chão. Depois foi endireitando as costas, até ficar em pé. Quando ficou totalmente ereta, era muito alta. Mais de 2 metros com certeza. Nessa hora, entrei em pânico total e saí correndo. Corri o mais rápido que consegui naquela estrada de areia, sem olhar para trás nenhuma vez. Ouvia meus passos batendo forte na areia e minha respiração ofegante, mas não ouvia nada atrás de mim. Não sabia se a coisa estava me seguindo ou não, mas não tinha coragem de olhar. Corri uns 500 metros sem parar, até que comecei a ficar sem fôlego. Diminuí o ritmo e olhei para trás pela primeira vez. A estrada estava vazia. Não via a criatura em lugar nenhum. Continuei andando rápido, sempre olhando para trás de vez em quando, até sair do milharal e chegar na rua asfaltada. Quando cheguei em casa, estava suando frio e com as pernas tremendo. Contei para minha esposa o que tinha acontecido, mas ela achou que eu tinha visto algum animal e que minha imaginação tinha aumentado a história. Eu mesmo cheguei a pensar que talvez tivesse sido impressão minha, mas desde aquela noite, sempre que preciso passar por aquela região, mesmo de carro, eu ouço um barulho no milharal. São passadas pesadas quebrando os galhos, como se algo grande estivesse correndo entre os pés de milho. O barulho sempre acompanha o carro ou a pessoa que está passando, sempre no mesmo ritmo. Já perguntei para outros moradores da região se eles ouvem esse barulho também. A maioria fala que sim, que sempre tem alguma coisa se mexendo no milharal quando passam por ali. Alguns falam que já viram vultos altos entre as plantas, mas todo mundo prefere não comentar muito sobre isso. O fazendeiro dono do milharal fala que já perdeu muito milho por causa de algum animal que destrói a plantação à noite. Ele já colocou cerca, armadilha, até câmera, mas nunca conseguiu descobrir o que é. As pegadas que encontra de manhã são estranhas, meio humanas, mas não totalmente. Nunca mais peguei aquela estrada sozinho, sempre dou a volta pela rua principal, mesmo demorando mais. E sempre que passo de carro por perto, abaixo o vidro e escuto. O barulho está sempre lá. As passadas no meio do mato, como se alguma coisa estivesse sempre caminhando entre os milhos, sempre observando quem passa.